louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos trazendo hoje a mensagem para esse mês de abril, para todas as nossas células. Seguindo o caminho que nós estamos fazendo nesse ano da misericórdia, refletindo sobre as obras de misericórdia e de como podemos aplicar isso na vida concreta, prática de nossas células, nós queremos hoje tratar sobre aquela obra de misericórdia corporal que se destina a nos orientar, nos exortar, a vestir aqueles que estão nus. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender isso. Espírito Santo de Deus, nós precisamos, nós queremos a Tua unção para que possamos compreender qual é o alcance desta obra de misericórdia e de como podemos realizá-la da maneira mais agradável ao Senhor. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que vamos entender agora em Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar já colocando a seguinte afirmação. Esta obra de misericórdia, de vestir os nus, ela se destina a dois tipos de nudez. Na verdade, não dois tipos de nudez. A nudez é a nudez corporal, é a nudez do corpo, não é? Não é nudez do espírito, não é nudez da alma, é nudez do corpo. Mas existem duas causas desta nudez. Dois motivos pelos quais as pessoas podem andar com seus corpos expostos, desnudos, não é? E nós vamos à primeira, nos baseando em Isaías capítulo 58, no versículo 7, porque o primeiro alcance desta obra de misericórdia, o primeiro motivo dessa nudez que a obra pretende alcançar é o motivo da pobreza material. Então, em Isaías 58, versículo 7, nós vemos o seguinte: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. É evidente que a primeira causa, o primeiro motivo que tem que ser considerado de nudez é o motivo material, motivo financeiro. A pessoa está descoberta, o seu corpo está desnudo porque não tem recursos materiais para isso. E nós, como filhos de Deus, como cristãos, como pessoas que temem ao Senhor e que sabem da importância de socorrer o nosso irmão nas suas necessidades, e sabem da importância do corpo, porque o corpo humano é templo do Espírito Santo. E a Bíblia exorta várias vezes a respeito de respeitar a nudez alheia. O corpo desnudo, ele coloca a pessoa numa situação de vulnerabilidade. A vulnerabilidade física, porque o corpo humano ele precisa de roupa para se proteger do frio, precisa de roupa para se proteger do calor, do sol, não é? Para se proteger da água, dos insetos. Nosso corpo ele não tem uma cobertura natural, não é? que nos dê determinada proteção. Então nós precisamos de roupa. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus fez roupas para eles quando eles perceberam que estavam nus. Então, socorrer uma necessidade material, um irmão que tem pouca roupa, porque ao falar de nudez, não estamos nos referindo a alguém que anda completamente sem roupa, mas a carência de uma boa vestimenta, né? Uma vestimenta não na altura da moda, mas uma vestimenta que proteja o corpo humano. Então, o primeiro alcance é da pobreza material. E nós temos em nosso meio pessoas que chegam até nós, nas nossas células, na nossa evangelização, e que carecem de roupas, crianças, não é? Quando chega o período do inverno, ou agora que se passa aí risco de contaminação por meio de insetos, então que o corpo tem que estar bem protegido, bem coberto. Então, agrada a Deus, primeiramente, é compreendermos isso. É que nós possamos cobrir a nudez do nosso irmão, socorrer o corpo do nosso irmão com roupa, por causa da pobreza material.
né? Por quê? Porque tem o aspecto da proteção e tem também um outro aspecto, que é o aspecto de que o corpo humano ele é um provocativo, né? Ele pode causar uma provocação alheia e a nudez tem que ser recoberta, né? O corpo precisa estar protegido não só dos intempéries, mas protegido também das máculas morais. Então, uma pessoa que está em estado de pobreza e que não tem boa vestimenta, uma vestimenta adequada, ou tem uma roupa toda suja, rasgada, além de estar correndo certo risco físico, ela também corre certo risco moral, ela pode ser causa de chacota alheia. Então, vestir os nus que estão nus por causa de pobreza material é uma necessidade, é uma urgência que nós devemos nos dispor. Agora aqui vale uma ressalva de que nós não devemos pegar do nosso armário aquilo que iria para o lixo e darmos para os outros, porque o pobre que precisa de roupa não é um cesto de lixo onde eu coloco o trapo que eu iria jogar no lixo, eu dou para ele. Não, mas uma roupa que lhe seja realmente útil, confortável o suficiente e socorra realmente a necessidade. Então, acho que isso aqui é muito importante de nós pensarmos para nós podermos atender ao preceito bíblico, essa palavra de Deus e essa orientação da igreja. Agora, existe uma outra nudez, ou melhor, existe uma nudez, sim, nudez física, corporal, mas que é causada não por pobreza física, por pobreza material, por pobreza financeira, mas é a nudez causada pela pobreza moral. Então, no livro do Apocalipse, se você pega na sua Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ler assim, no versículo 17. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Portanto, aqui não há nenhuma pobreza material nessa circunstância, né? Mas veja só o que completa o texto. Mas não sabe que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir sua nudez vergonhosa. Então, essa roupa branca, que é a roupa da pureza, e que é também simbolizada, por exemplo, no dia do batizado, em que a pessoa veste roupa branca, simbolizando as vestes batismais, as vestes da pureza, ou no dia do matrimônio, que a noiva veste uma roupa branca e simboliza a sua pureza, a sua virgindade, como deveria ser de todas as noivas chegarem puras e virgens para o matrimônio, ou a garota que veste a roupa branca para a sua primeira Eucaristia, simbolizando a pureza, a castidade da menina como pequena esposa de Cristo, ou a noviça que veste um véu branco e simboliza que daquela hora em diante ela está sendo desposada por nosso Senhor. Então, a roupa branca, ela tem um simbolismo espiritual, mas ela nos fala de cobrir, não é, a nudez vergonhosa e não da pobreza, mas por causa de uma pobreza não material, mas uma pobreza moral. E aí nós temos vários exemplos em nossos dias, em que as pessoas usam roupas para mostrar o corpo e não para cobrir o corpo, né? Não para esconder o corpo. Quantas mulheres, quantos homens, os cortes de roupa, as modas que estão esparramadas por aí, em que a pessoa coloca aquela roupa no intuito de fazer uma provocação para as outras pessoas, não é? De enviar uma mensagem cheia de sensualidade, ou mulheres ou homens usando pouquíssima roupa, praticamente nus, sob o pretexto de que estão com calor, ou que estão se divertindo, ou que enfim essa moral já acabou, já passou. O fato é que cobrir os nus
também da pobreza moral. Muitas e muitas pessoas estão realmente nuas, andando nuas porque moralmente estão muito pobres. Atende esta obra de misericórdia corporal também este apelo moral, ensinar, corrigir, auxiliar, ajudar, num processo de discipulado, mostrar para o irmão e quem sabe até presenteá-lo com uma roupa mais casta, mais pudorada. Ninguém deva, sob o pretexto de estar sozinho, ou de estar com calor, ou de estar na moda, ou de ser jovem, ninguém deve, sob esses pretextos, andar de poucas roupas, não é? Vestir poucas roupas, porque estou só na minha casa, enfim. Se é cristão, você já tem a consciência de que o teu corpo pertence ao nosso Senhor. E a pergunta é muito simples: Maria Santíssima se vestiria assim? Nosso Senhor Jesus Cristo se vestiria assim, estando sozinho em casa? Nem essa ou naquela circunstância? E com esse entendimento, a gente sabe como pode ajudar o nosso irmão a mostrar-se bem vestido como o templo do Espírito Santo. De pequenas e pequenas perdas se fazem grandes perdas, e muitas pessoas hoje deixam esse princípio, amanhã deixam aquele costume, depois de amanhã aquele bom hábito, e em breve todo mundo está em decadência. E o fato é este: claro, devemos socorrer quem está nu por pobreza financeira, mas devemos socorrer quem está nu por pobreza moral. Então que nosso Senhor nos ajude a socorrer a nudez do nosso irmão, independentemente se a pobreza é financeira ou se a pobreza é moral. Por quê? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Tem que ser protegido, tem que ser guardado pela castidade. Por quê? Porque é vulnerável, porque incorre em risco na saúde física e também na saúde moral. Vamos socorrer os nossos irmãos, porque estamos socorrendo a saúde deles, e isso compromete a salvação deles e a salvação nossa. Querido Senhor, nós agradecemos por nos mostrar isso e por nos fazer entender que esta obra de misericórdia se destina a socorrer a nudez do nosso irmão, quer seja ela causada por pobreza financeira, quer seja causada por pobreza moral. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a ter olhos para ver a carência do nosso irmão, ter mãos para estender para eles, ter a paciência para poder ajudá-los a superar. Nos abençoe, Senhor. Derrame sobre nós a sua graça, para que nós possamos vestir os nus como se eles fossem o próprio Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu nome, agora e para sempre. Deus abençoe, irmãos, e que seja um mês de muitas vitórias em nossas células, vestindo os nus, seja da pobreza que for. Até a próxima.